Salve Maria, Jaqueline aqui para te contar a história de São Bernardino de Sena. Você conhece? Bernardino nasceu de uma família nobre de Sena, família de sobrenome Albizeski, no dia 8 de setembro do ano de 380, numa pequena aldeia, assim, numa cidade chamada Carrara. Quando ele tinha apenas 3 anos, ele ficou órfão de mãe. Depois, tendo ainda 7 anos, o seu pai faleceu. Por isso, ele foi criado por 2 tias na cidade de Sena. Suas tias eram mulheres de fé e alimentaram no coração de Bernardino a devoção à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Bernardino estudou na Universidade de Sena, terminando seus estudos com 22 anos. Nessa idade, ele decidiu abandonar tudo e ingressar na Ordem dos Franciscanos, abraçando as regras da vida de São Francisco com fidelidade e alegria. Na época, apoiou com vigor um movimento chamado Observância. Esse movimento vinha se firmando entre os frades da Ordem de São Francisco e buscava um rigor maior na vivência da pobreza. Por seu entusiasmo, os franciscanos o elegeram vigário-geral de todos os conventos que seguiam a observância. Com 35 anos, Frei Bernardino iniciou sua missão de pregador e seguiu nesse caminho até a sua morte, tornou-se um grande pregador. Viajou pela Itália inteira, pregando o evangelho e convertendo a muitas pessoas. Os discursos e sermões de São Bernardino de Sena foram taquigrafados por um de seus discípulos. O método foi inventado pelo próprio santo, por isso chegou até nós integralmente. Então, seus discursos com estilo rápido, leve, acessível e contundente é bastante atual até os dias de hoje. Seus temas preferidos eram a caridade, a concórdia, a humildade e a justiça. Ele tinha palavras muito duras para aqueles que, como ele mesmo dizia, renegam a Deus por uma cabeça de alho. Também denunciava o abuso dos poderosos, chamando-os de feras de garras compridas que roem os ossos dos pobres. Na época de São Bernardino de Sena, a Europa passava por enormes calamidades. Peste, divisões causadas por facções políticas e também religiosas, que causavam a morte de muita gente, causavam muita destruição. Porém, por onde São Bernardino passava, ele fazia com que a paz fosse restituída. Sua pregação era insuperável, era empolgante, era cheia de ardor, e aí muitos se convertiam ao ouvi-lo pregar. Além disso, ele levava sempre consigo um quadro de madeira com as iniciais JHS, que significa Jesus, Salvador dos Homens, e depois de seus sermões ele o apresentava para que fosse beijado por todos os fiéis. Sua vida de missionário itinerante, inúmeras pregações, jejuns, sacrifícios constantes, aliados a uma alimentação muito fraca e muito pouco repouso, aos poucos enfraqueciam o seu corpo. E aí, já velho, porém, ele quis parar. Pregou o evangelho enquanto conseguiu. Faleceu aos 64 anos, em 20 de maio de 1444. A impressão de que São Bernardino de Sena deixou na igreja foi tão grande que depois de apenas 6 anos de sua morte ele foi canonizado. Mais tarde ele foi declarado padroeiro dos publicitários da Itália e também do mundo inteiro. São Bernardino de Sena, rogai por nós. E já aproveita, pula para o próximo vídeo que está aparecendo aqui e não perde, tem muita história de santo incrível para você conhecer. Até a próxima!